Vamos agora mostrar o plano de marketing digital. Portanto, este é um modelo em Word, portanto, de fácil edição, em que tem acesso através da plataforma do curso. Portanto, temos uma primeira página de capa, que deverá colocar, personalizar a capa que entender para o seu projeto. E depois temos aqui uma folha com introdução. Nesta introdução, portanto, à medida que vamos avançando nos vários, elementos do plano, tem uma descrição a explicar aquilo que se pode fazer. Então, aqui na introdução, diz-nos que escreva aqui uma breve introdução sobre o que pretende para este plano de marketing digital, orientado para resultados. Neste plano, vai perceber se a sua organização tem pessoas para poder implementar ou se terá de subcontratar algumas tarefas. Portanto, a ideia é, neste plano, nós começamos a perceber que recursos é que temos, que é que temos que subcontratar ou o que é que temos que, arranjar maneira de produzir internamente ou outros meios. Depois, definir quais são as atividades da empresa onde a internet deve ter um papel relevante. Naturalmente que uma empresa não tem que estar em todas as áreas da internet, não tem que estar obrigatoriamente. Em alguns casos pode ser desejável, pode não ser possível para já ou pode não ser mesmo necessário. Portanto, convém definir em que áreas é que vai estar na internet e em que áreas é que pode não estar na internet. Como, por exemplo, a comunicação. A comunicação, tipicamente no negócio, tem uma componente online e tem uma componente offline. Normalmente tem, pode não ter. E, portanto, convém definir o que é online, o que é presencial. Como, por exemplo, eu posso produzir flyers, cartões de visita, são materiais físicos, e posso fazer publicidade no Google e posso publicar nas redes sociais, e-mail marketing. Portanto, são dois meios que se podem complementar. Eu posso ter nos flyers a informação das redes sociais ou campanhas. Posso ter, por exemplo, um código de desconto num flyer que depois posso inserir numa landing page. Portanto, pode haver aqui ligação. E depois também definimos como é que a internet se irá articular com a forma tradicional de fazer negócio, que foi este exemplo que acabei de referir, que pode complementar ou mesmo substituir. Assim estará a definir a sua estratégia de blended marketing, portanto, juntar o tradicional, ou o normal, ou o offline com o online. Na definição da estratégia devem ser considerados 3 conjuntos de inputs. A visão de partida do negócio, que aqui incluem-se os inputs da visão estratégica do negócio, definidos pela direção da empresa, em que resumimos os 4 posicionamentos estratégicos face ao blended marketing, como atacante, defensor, criador ou descobridor. Depois, os ativos da empresa em sentido lato, aqui considera-se o trio de produtos, canais e consumidores, não só os atuais, mas como os potenciais. E depois também o contexto de negócio. E aqui incluem-se os concorrentes, assim como os impactos produzidos pela internet, criando novos paradigmas de negócio ao nível das variáveis de marketing, atuais e potenciais também. Portanto, estes 3 conjuntos de inputs, de dados ou de informação, vai-lhe ajudar na estratégia. Depois, algumas dicas simples antes de começar. Portanto, se possível, integre o plano de marketing digital com o marketing tradicional, pois provavelmente vai atuar online e offline. A maioria dos negócios vai atuar nas duas áreas. Vamos já ver em que níveis em cada uma das áreas, mas esse é um processo que vamos já ver de seguida. Foque-se nos seus clientes em vez de nas tecnologias ou nos seus produtos. Portanto, às vezes estamos tão focados com a tecnologia que achamos que os nossos produtos são os mais importantes, ou achamos que a tecnologia que é o mais importante, quando na verdade nós temos que nos focar sempre nos clientes e sempre nas relações. Veja o digital como uma forma, um canal, um meio de conseguir criar ainda melhores relações. Depois, não faça planos a longo prazo. Na maioria das empresas ou dos negócios, fazer um plano a longo prazo pode ser estarmos a lidar com variáveis que desconhecemos, ou estarmos a fazer futurologia. Portanto, hoje em dia, planearmos 3 meses, pode ser mais, pode ser menos, depende da organização, já exige uma flexibilidade suficiente para ter de ajustar em função de muitas coisas que vão acontecer e que neste momento não consegue prever. Por exemplo, o seu concorrente lançou produtos ou serviços ou fez ações, promoções na internet, tecnologia que vai mudar entretanto. Hoje em dia é difícil prevermos. Não implica de ter a sua visão escrita para o ano ou para um conjunto de meses. Pode estar muito bem definida. Aquilo que deve fazer é
o que consegue prever já, o que quer planear já, ou aquilo que sabe que quer fazer já, escreva e defina e trabalhe para isso. Mas sempre muito receptivo a ser flexível. E claro que esta flexibilidade ou esta densidade de informação varia muito de acordo com a organização. Uma coisa é uma startup, um negócio pequeno, com pouco investimento. Outra coisa é uma empresa já com histórico e com 1 milhão de euros de faturação. Portanto, são formas diferentes de se planear. Depois, muito importante é, não espere o plano perfeito. Ok, eu estou a trabalhar neste plano, estou a trabalhar numa semana, mas ainda me falta aqui alguns pormenores. Não, faça aquilo que tem em mente, o que for capaz, implemente e depois ir corrigindo rapidamente. O que é importante é definir e iniciar. E depois ajustar este plano em função da sua realidade. Para uns pode ser demasiado minucioso, este modelo que estamos aqui a apresentar pode ser muito minucioso, pode ser muito detalhado, e aí pode retirar alguns detalhes, como alguns instrumentos que vamos mostrar, e para outros pode até ser simplista, podem precisar de mais instrumentos, se for uma empresa que esteja em 100 países, a faturar 100 milhões de euros, e que precise de muitas áreas do digital em vários idiomas, enfim, se calhar este plano precisa de ser muito mais bem trabalhado. Vamos agora então à estratégia Blended Marketing. Aquilo que eu recomendo é que nesta matriz assinale com um X em cada coluna, de modo a refletir a sua estratégia para a comunicação, venda e distribuição. O mais comum é ter um X na comunicação online e offline, na venda online e offline, e a distribuição normalmente é offline. Por exemplo, uma loja de informática que tem uma loja física, tem uma loja online, ela comunica online e offline, comunica na internet e comunica também fisicamente. Ela vende na loja online e na loja física, mas, a não ser que venda software, mas se vender computadores vai ter que os distribuir offline, portanto é um bem físico, mas se vender software é uma distribuição online, ou se vendesse livros digitais ou aplicações. Portanto, assinale com um X ou descreva, ou escreva, em função daquilo que para si faz mais sentido. Pode parecer muito básico esta identificação, mas a verdade é que esta identificação vai lhe ajudar a tornar mais claro o que é que tem de fazer. E pode fazer mais, pode fazer na comunicação, pode definir que vai alocar 80% dos recursos para online e 20% para offline. E, portanto, esta distribuição, este balanceamento é importante para definir os esforços que vai envidar em cada tarefa. Depois é importante fazermos uma análise interna e análise externa. Portanto, a análise interna é normalmente à organização e a análise externa normalmente ao mercado, ao meio envolvente. Existem vários instrumentos para fazer. Não tem que utilizar todos ou pode até utilizar outros. A análise SWOT é uma análise muito conhecida. Ela analisa o ambiente interno, portanto, as forças e as fraquezas da própria organização, e depois do ambiente externo existem oportunidades e ameaças. Portanto, eu na minha empresa tenho forças, eu tenho pontos fortes e tenho pontos fracos, devo identificá-los para ver como é que eu posso melhorar, e no ambiente externo existem oportunidades de negócio interessantes, mas também existem ameaças pela concorrência, portanto, e devo identificar. Temos uma matriz um bocadinho mais elaborada, a BCG, Boston Consulting Group, ou a da General Electric, McKinsey, que ainda é um modelo um bocadinho mais rebuscado, e este tipo de análise permite suportar a análise do portfólio de produtos ou de unidades de negócio baseado no conceito de ciclo de vida do produto. Portanto, isto já é quando já existe, enfim, concorrência, já existe produtos introduzidos, existem ciclos de vida definidos, e portanto ela é utilizada para alocar recursos em atividades de gestão de marcas de produtos, planeamento estratégico e análise do portfólio. Esta matriz é uma das mais utilizadas de representação de integração de empresa nas envolventes externas e internas. Portanto, é uma matriz um bocadinho mais elaborada, onde nós temos que colocar aqui um bocadinho mais de informação. Mas existem outras matrizes, Ansoft, balança de scorecard, que ainda é uma matriz mais elaborada para organizações um bocadinho mais complexas, e portanto deve considerar. Ainda na análise interna e externa, deve considerar na análise interna o histórico e de objetivos, ou o próprio histórico da empresa. Portanto, realizou campanhas, seja digitais, seja outro tipo de campanhas. Vamos supor que fez uma campanha de publicidade no Google AdWords ou de email marketing. Que resultados é que teve? Que métricas é que teve? Qual foi a taxa de sucesso? O que é que correu bem e o que é que correu menos bem?
o quanto é que gastou e qual foi a eficácia, qual foi o retorno de investimento. Portanto, se existir histórico numa empresa, o histórico, como por exemplo quando se faz gestão de projetos, o histórico é muito importante, porque com base nisso vai-se conseguir definir métricas e prazos mais ou menos alcançáveis. E vamos ver que um bocadinho temos os objetivos e que, se tivermos histórico, facilita imenso. Se não tivermos, vamos ter que tentar prever. Na análise externa temos outro tipo de ferramentas, por exemplo, também muito conhecida o PEST, Política Económica, Social e Tecnológica, portanto uma análise importante, por exemplo, se nós tivermos, especialmente quando estamos a internacionalizar, é importante fazermos uma análise política, como é que está a economia, a parte social e tecnológica, de legislação e outro tipo de pormenores que convém analisarmos. As tendências, como é que estão as tendências na área que vamos atuar, qual é a procura e qual é a oferta. Neste caso, qual é a procura de informação? O Google Trends é uma ferramenta muito importante para isso, que me permite saber qual é a procura na internet. A oferta são os vossos concorrentes, que hoje em dia é fácil de saber. A oferta, basta ir ao Google, pesquisar pela vossa área e a oferta há de aparecer no Google. Se não aparecer, é porque não é uma concorrência muito feroz. E convém que essa concorrência seja analisada, as melhores práticas, o que é que estão a fazer, portanto, se ela existe e se ela é feroz, vamos ver o que é que eles fazem bem e aprender com isso e fazer melhor que eles, ou tentar fazer melhor. Depois identifique também parceiros, influenciadores que o poderão ajudar no mundo digital a monitorizar ou potencializar ainda mais o seu plano de marketing. Portanto, por vezes vemos organizações quase como concorrentes. Na verdade, se virmos que há ali alguma margem, às vezes existe, outras vezes não, para o abordarmos aqui com uma estratégia win-win, em que todos saem a ganhar, podem ser aliados fortes, portanto, podem se complementar. Portanto, a típica visão de que aquele é o meu concorrente, às vezes é, e não há muito a fazer, é o meu concorrente, mas tente ver um bocadinho fora da caixa como é que se podem aliar, o que é que podem fazer. Aliás, temos imensos exemplos disso no mundo da tecnologia, os grandes gigantes que são altamente concorrentes, em algumas áreas eles são parceiros. Portanto, é sempre uma postura mais inteligente juntar esforços em vez de dividir esforços. Depois, definir objetivos, portanto, vários tipos de objetivos, mas alinhados com a realidade e estratégia atual da sua empresa ou do seu projeto. Pode ter vários tipos de objetivos, os top level, mais abrangentes, para perceber como o seu negócio pode beneficiar com o digital, portanto são objetivos mais estratégicos. Depois há os mid-long, para ajudar a comunicar e a transformação necessária numa grande organização, são objetivos ainda não muito específicos, mas para comunicar com a organização, nós temos aqueles objetivos, temos objetivos de conseguir, por exemplo, X subscritores por e-mail ou X leads, pedidos de informação, queremos ter vendas pela internet, por exemplo, de 20 mil euros mês, enfim, ter objetivos mais abrangentes em que consigamos comunicar a todos. E depois temos objetivos muito específicos, quero X visitas por mês, quero ter uma taxa de abertura de e-mail de 20%, quero ter 20 mil fãs no Facebook, quero ter um alcance médio no Facebook de 5 mil, enfim, são específicos e vão ter dezenas deles, já não é para estar a comunicar a toda a empresa ou departamento, mas que são importantes definir. Depois também pode e deve definir os Key Performance Indicators, que são indicadores que ajudam a medir resultados, portanto são indicadores associados a performance. É muito importante que os seus objetivos cumpram aqui o objetivo SMART. Significa que, quando definir o objetivo, ele tem que ser específico, portanto, bem claro o que quero fazer. Por exemplo, quero 2.000 visitas no meu website. É mensurável? Sim, posso medir com o Google Analytics. Posso alcançar? Sim, se eu tenho recursos para isso, se eu tenho o website e se o meu website já tem visitas e se eu vou trabalhar para isso, e se ele é realista, se não é um objetivo bastante desfasado. E depois no tempo, quero 1.000 visitas por mês no meu website ou 1.000 visitas por dia, daqui a quanto tempo? Daqui a 3 meses? Muito bem, então vamos trabalhar para isso. Vamos divulgar no Facebook, em outras redes sociais, fazer publicidade no Google, otimizar para o Google, enfim, o que eu tiver de fazer. E temos aqui vários exemplos, aumentar tráfego no site, leads, vendas, reuniões, notoriedade da marca, inscritos na newsletter, etc. E depois temos a estratégia. Na estratégia é importante pensarmos na segmentação. Que critérios demográficos, geográficos, sociais, económicos, estilos de vida, gostos, comportamentos, etc.
de acordo com a segmentação, vai enviar mensagens diferentes e criar conteúdos e ajustar táticas também. Portanto, este pormenor é importante, porque em função disso vai ter, se calhar, anúncios diferentes, vai ter publicações diferentes nas redes sociais, vai comunicar por e-mail de forma diferente, vai produzir um vídeo de forma diferente e, portanto, definir a sua segmentação é importante, porque naturalmente não vai chegar a toda a população do país ou do mundo. Vai ter que apostar num segmento e de acordo com esse segmento vai ter uma comunicação. E aliás, de acordo com esse segmento, pode até estar numas redes sociais e não estar noutras. Pode estar no Snapchat e no Instagram, de acordo com uma segmentação, mas se calhar se for com uma segmentação, uma faixa etária mais madura, pode já não estar nestas redes sociais. Portanto, a segmentação é importante ao ponto de fazer selecionar o tipo de ferramentas que vai utilizar. E depois também o posicionamento, como posiciona os seus produtos, os seus serviços na mente do cliente. Qual é a proposta de valor que tem para o seu produto. Por um lado temos a identificação, para identificar uma oportunidade para servir um determinado alvo melhor do que qualquer outra empresa, portanto, como é que identifica essa oportunidade, como é que se identifica e como é que se diferencia, que características distintivas estão associadas à marca, produtos ou serviços. Portanto, isto vai-lhe ajudar a ter o seu posicionamento e comunicar no digital, neste caso, alinhado com isso. Depois temos o básico do marketing, que é o marketing mix, tipicamente é definido pelos 4 P's, existem outras variantes, o produto, o preço, a comunicação e a distribuição, e define para cada um deles ou outro tipo de P's que queira trabalhar, como vai acontecer online. E se pensar bem, vai verificar que pode ajustar algo no âmbito digital. Por exemplo, pode ter no digital o mesmo produto que tem no mundo offline, no mundo real, mas pode ter outros que só tenham no online. Estou-me a lembrar, por exemplo, o caso Odisseias. No Odisseias tem packs específicos para nas lojas e online tem outro tipo de packs. Portanto, são produtos diferentes. E os preços também são diferentes, também comunicam de forma diferente e a distribuição também é diferente. A distribuição no mundo físico é em caixa e no caso deles a distribuição online é digital. Portanto, como podem ver, este exemplo da Odisseias, que até é um excelente exemplo, os 4 P's do marketing é diferente no mundo digital e no mundo físico. Portanto, pense sobre isto, se faz sentido ser igual ou se faz sentido ser diferente. Muitas vezes, em algum destes P's, faz sentido ser diferente. Depois a presença online, conteúdos de interação com potenciais clientes, conversões, retenção, informação, integração social media, deve definir a estratégia para cada uma destas abordagens, mas ajustado online, naturalmente. E depois temos várias ferramentas que deve selecionar. O website, naturalmente, é fundamental ter. O website, ou loja online, ou as duas coisas. Definirmos em termos de imagem e vídeo o que é que vai fazer. Criar imagens no Photoshop ou outras ferramentas, os vídeos vai ter no YouTube, no Facebook, etc. Depois, no social media, que redes sociais, que social media vai estar presente. Naturalmente que existem redes sociais obrigatórias, outras mais específicas. Email marketing é fundamental e para isso deve criar uma conta numa plataforma de email marketing, no Egoi, no MailChimp ou outra. Apostar em Google Marketing também é fundamental. Em Google AdWords, otimização para motores de pesquisa e outro tipo de ferramentas. O site mobile é o mais importante de tudo, mas fará sentido ter uma aplicação mobile ou outro tipo de táticas mobile? É algo a pensar também. Também na sua loja online é importante ter os métodos de pagamento adequados e a plataforma certa e depois também analítica e ROI. Portanto, são aqui alguns tópicos-chave, pode ter outros, pode não ter todos, do que é que vai definir aqui como ferramentas e depois vai descrever para cada ferramenta como é que vai utilizar. Neste momento vai descrever como consegue ver neste momento, se calhar dentro de alguns meses vai ver de outra maneira, então e ajusta, mas neste momento tem uma visão. E pensa, eu quero ter o meu website deve ter estas características e funcionalidades, estes objetivos, e define. E, portanto, para cada uma delas, aquilo que vê neste momento pode escrever. E depois temos a analítica e o retorno de investimento. E portanto, temos que ter uma componente no plano a definirmos como é que nós vamos medir e associar um orçamento. Portanto, definir no tempo indicadores simples e concretos que façam sentido para a sua organização.
Pode utilizar um Excel com todos estes indicadores e ter um painel de controlo, como nós sugerimos, para calcular estes indicadores. E deve colocar aqui esses indicadores que pretende medir. Por exemplo, vamos supor que o seu negócio é business to business, em que o principal indicador são o número de reuniões que foram solicitadas e quantos é que fecharam em negócio, em que neste prazo intermédio houve também a apresentação de orçamentos. E, portanto, esta será uma das métricas importantes. Mas, se o seu negócio são vendas online, então o Google Analytics e Google AdWords vão ser as duas principais ferramentas que vai utilizar. Por outro lado, se vai comunicar muito por YouTube, ou se até, por exemplo, pretende obter receitas através do YouTube, o YouTube Analytics vai ser a ferramenta. Temos aqui outras, o PageRank, para medir qual é a notoriedade de um site, aliás, o número de 0 a 10 em relação a links que estão a ligar para o site, o Alexa, qual é a popularidade do site em termos de visitas, estatísticas de Facebook, anúncios de Facebook, tudo isto são ferramentas que dão métricas, mas poderia ter aqui mais, por exemplo, da plataforma de email marketing, analítica das aplicações mobile, enfim, de acordo com aquilo que selecionar no passo anterior, deve indicar as ferramentas que vão dar-lhe analítica e depois colocar também aqui as métricas que vai trabalhar. Depois é importante, para terminar, ter um resumo executivo. Deve ser um resumo de meia página, uma página no máximo. Para quê? Para já, este resumo obriga-lhe a pensar de uma forma mais clara e a repensar todo o seu plano. Por outro lado, ao ser curto, permite-lhe dar a outros profissionais de marketing ou profissionais de outras áreas, que até é uma boa ideia, e eles rapidamente leem e percebem e dão-lhe feedback. E também é muito importante para poder mostrar na sua organização com muita facilidade. E, portanto, este resumo deverá apresentar a análise, a estratégia, objetivos, ferramentas, orçamento, recursos e outros elementos que considere importante. Poderá também apresentar este resumo num PowerPoint ou qualquer outro meio, numa reunião empresarial. Assim, em poucos minutos, a empresa fica a perceber qual é o caminho que vão seguir. E vai reparar que, para si, as coisas tornam-se também muito mais claras. Portanto, este aqui é o nosso plano de marketing. Deixamos ainda aqui algumas dicas simples, em que nos diz: planear é importante, mas não torne algo rígido. Esteja preparado para atualizar e ajustar. Existem mudanças de variáveis muito rápidas, que há 5 anos ou há menos anos eram estáticas, hoje em dia muda muito. Esteja preparado para pensar fora da caixa, com ideias inovadoras, diferentes da concorrência. Por vezes existem coisas simples que ainda ninguém se lembrou de fazer. Existem imensos casos desse género. Tente que o plano seja o mais curto e simples possível, assim irá consumir menos tempo a repensá-lo e comunicar na sua organização. Portanto, às vezes não complicar é a melhor maneira. Imprima e afixe num quadro ou no seu escritório ou em qualquer outro dispositivo para facilmente ir vendo esse plano e ir ajustando. Não se esqueça que o marketing digital é dirigido para pessoas e na relação com os seus clientes que se deve focar. E, portanto, o digital e a web são apenas ferramentas e técnicas. Explore o potencial da internet para fazer o marketing one-to-one, o marketing personalizado, ou o permission marketing. Portanto, o marketing digital tem essa facilidade, e nós podemos personalizar o nosso marketing com email marketing ou outras ferramentas. Aposto em nichos e na cauda longa, ou seja, por vezes não irmos às massas, mas irmos a um nicho específico, conseguimos ali um bom negócio, ou termos vários nichos, pode ser uma boa ideia. Um exemplo disso é, por exemplo, a venda de música online, em que nós conseguimos comprar mesmo uma música muito específica, uma edição muito especial, online eu consigo comprar. Nas antigas lojas de CDs, provavelmente não tinham só os êxitos. Portanto, é um exemplo da cauda longa, que aliás este exemplo é dado até o livro com o mesmo nome, que se chama Cauda Longa. Utilize uma folha de cálculo Excel modelo e anexe este plano com as métricas associadas. Utilize algumas matrizes de análise ou ferramentas e que pode dar alguma informação essencial, como vimos aqui neste documento. E depois é uma boa prática para muscular o conhecimento na área digital de ler livros ou audiobooks. Eu pessoalmente gosto muito de ouvir audiobooks sobre temas relacionados com marketing, com gestão, com área digital, com liderança, com desenvolvimento pessoal, enfim, todos os temas que estejam relacionados com o mundo de negócios é importante. E um bom desafio é ler um livro por mês e vai ver que
com o tempo vai ficar com mais capacidade de tomar melhores decisões e errar menos vezes. Porque se vai gerir um negócio, vai ter que vai ser um desafio exigente que vai ter que instruir-se em muitas áreas para conseguir ter bons resultados e ainda assim não é garantido, como sabemos, não é? No mundo empresarial temos que trabalhar duro, ter muito conhecimento, ideias inovadoras, sermos criativos e com estas características, se formos tentando, se formos trabalhando, os resultados acabam por aparecer. Portanto, desejo-lhe um bom trabalho na realização deste plano. Esta é uma base de trabalho que nós desenvolvemos de uma forma, enfim, simples, para que lhe possa facilitar o percurso nesta área.